Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para ler um texto, estudarmos o que o irmão Nicolas Heller escreveu para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E lógico, quando a gente lê a palavra, lê o texto aqui do irmão no Manancial, tanto faz se sozinho ou acompanhado, nós crescemos, nós nos engajamos com a mensagem de Deus e somos inspirados, exortados e edificados no nosso crescimento cristão. Eu não escrevi o texto, foi o irmão Nicolas Heller. Então o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos aprender. E quero já que os irmãos se preparem, nós vamos ler o capítulo 6 de Daniel, que é um capítulo relativamente grande, então é bacana se os irmãos pegarem a sua Bíblia, a gente pode ler junto, tá bom? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a tua palavra, que possamos aprender contigo a sermos íntegros e que o mundo possa reconhecer em nós a tua luz pela nossa integridade. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, então vamos lá. Vamos ler Daniel 6. Então, parecia bem a Dário nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. E acima deles, 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu o quê? O mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por sua qualidade extraordinária, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Mas, assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo. Mas nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel, em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Elá, Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, e como um acordo, foram conversar com o rei, dizendo: rei, Dario vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito, ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se está de acordo, emite o decreto e assine o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar mais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dario deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente. 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Elá, Deus. Então, aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicasse uma resolução real ordenando que nesses 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei explicou: sim, esse decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então, eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia.
Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir. Ó rei, lembra-te de, conforme a lei dos medas e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que é lá o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, taparam a cova com a pedra, e o rei selou com o seu anel selo e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois, o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música, e o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo de Elá, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde te livrar dos leões? Então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó, caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Elá, Deus considerou-me inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, a majestade. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Prementes por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra nos seguintes termos: Shelã, paz e prosperidade. Eis que edita um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é lá, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído e o seu domínio nunca terá fim. É lá Deus, livre e salva, só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elá Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim, Daniel prosperou grandemente durante o império de Dario e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Amém? É uma história maravilhosa, né, irmãos? Bom, o versículo escolhido pelo irmão Nicholas Eller é o 4, que diz: então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Então lá no começo, né, quando Daniel estava no bem bom, em Jerusalém, a Babilônia chegou e deportou Daniel, né? Ele era um jovem escravo e foi deportado para Babilônia. E então ele, que tinha um certo prestígio lá na família dele, agora ele é um escravo. Mas os pais de Daniel certamente tinham colocado no coração dele princípios que ele nunca esqueceu. Então Daniel decide não se contaminar, e ele decide manter viva a sua crença e a sua integridade. Então aquilo que os pais dele haviam ensinado, ele resolveu manter, mesmo jovem que era. E agora, nesse texto que a gente lê aqui da Cova do Leão, da Cova dos Leões, Daniel já é um velho, já é um ancião, já viveu bastante, né? Ele ficou longe da terra dele a vida inteira e cresceu lá, enfim, não voltou mais, ficou lá na Babilônia, né? E agora ele é um bambamã, né? Ele é um dos presidentes do reino ali. E ele falava diretamente com o rei Dario.
Então ele era super importante, ele era rico, ele tinha prestígio, ele se destacava entre todas as pessoas ali. E, logicamente, quando você se destaca, quando você tem prestígio, você acaba sendo alvo de inveja e perseguição. As pessoas não gostam, né? Porque no caso ali, os perseguidores do Daniel, eles tinham uma coisa, que eles morriam de raiva, que não tinha erro nenhum. Eles procuravam e não achavam nenhum problema com Daniel. Ele não tinha erro. Ele era um homem fiel a Deus e vivia uma vida íntegra. Então não tinha nada que eles pudessem usar para trazer a culpa sobre Daniel. Aí eu me pergunto, né? Se for a vida da gente, né? Será que nós teríamos assim o mesmo destino que Daniel? De ser uma pessoa íntegra, fiel, que onde não se acha erro? Então é assim, a gente precisa mesmo de bons exemplos, né? Porque a integridade é uma coisa muito rara. Ela é tão preciosa quanto o diamante, né? Porque traições, separações são comuns, mentira. Por onde você olha, as pessoas mentem, né? Ter vantagem sobre os outros virou moda. A gente vê que em tudo que a gente olha no nosso mundo atual, a gente vê que um quer tirar vantagem do outro, um quer passar a perna no outro. Enfim, isso acabou sendo um alvo, né, da sociedade. Como diz a Lady Gerson, né, quer ser melhor em tudo, quer dar um jeito para tudo, quer ser o bom. E aí o que acontece? As pessoas acreditam que o jeito de chegar lá justifica, né? Porque o objetivo maior, o fim, é uma coisa importante. Então, o meio acaba justificando os fins e a impunidade acaba sendo a alma do mundo, né? A gente tem medo até de andar de tanta coisa que tem acontecendo e as pessoas não são punidas. E lá no tempo do Daniel, a Babilônia não era diferente, né? Porque o homem é homem desde que se entende por gente, desde que Adão e a Eva pecaram, a nossa cerne é do mal. Então, lá na Babilônia também era assim, né? Os homens também não eram íntegros e buscavam prejudicar aquele que tinha integridade. Mas Daniel nos contaminou e ele, se manteve firme com Deus e na integridade da sua vida. E isso, logicamente, causou pessoas que quiseram acusá-lo, mas essa fidelidade dele com Deus acabou livrando Daniel da cova dos leões e o nome de Deus foi glorificado, foi engrandecido, né? Então, o maior objetivo de sermos íntegros e fiel é a glorificação do nome de Deus. Então, como é que Daniel conseguiu isso? Só tem uma solução, né? Que Daniel tinha uma vida de oração e ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Então, essa conexão que Daniel tinha com o Eterno é que fez toda a diferença na vida dele, né? Senão ele já tinha virado comida de leão há muito tempo. Então, irmãos, só tem um jeito da gente se manter íntegro. É a gente zelar pela nossa vida com Deus. Nós nos mantivermos conectados com Ele através da oração, da sua palavra, comunhão com Deus. Porque aí, certamente, Ele vai cuidar da gente, porque o objetivo dele é ser glorificado, né? E Ele fará com que a gente prospere diante deste mundo mal. E prosperidade aqui não quer dizer dinheiro, né? Quer dizer que a gente se sobressaia para que as pessoas vejam quem é o Deus que nós servimos. Então, o nosso manancial termina assim, só uma forma de manter a integridade. Zelar pela vida com o Senhor. Bom, agora eu termino, né, deixando meu abraço de ursa, lembrando que, para nós que buscamos a integridade, o abraço é super, mega possível. Então, que nós possamos viver uma vida íntegra. Quero lembrar-los também do nosso versículo, né, de 1 Tessalonicenses 5,9, que é o versículo desse ano, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora sim, agora eu termino com a frase do ano. Não temas. Deus já está lá.